Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Silvia, eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li no ano de 2017. Eu não li tantos livros quanto eu queria ano passado, mas eu li livros muito legais e eu vou mostrar agora 4 exemplares pra vocês e eu espero que vocês leiam esses livros e me contem o que vocês acharam. E é isso, mas primeiro se inscreve no canal, ative as notificações e me siga nas redes sociais. Alguns desses livros já apareceram em favoritos ou em tag e outros apareceram no Instagram como resenha, então eu vou mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu tenho pra indicar, foi um dos melhores livros que eu li, foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já falei ele era um livro pra ler em 2017 na tag 12 livros para o ano. E eu também falei dele no último vídeo do canal, que foi um dos poucos livros que eu terminei dessa tag. Então se você não viu esse vídeo, clica aqui no card que ele tá aqui e tem a lista dos livros que eu vou ler esse ano. Ele é muito legal, ele conta a história dos Buendia, que eles eram uma família da Colômbia. Uma das personagens que eu mais gostei foi a Úrsula, a matriarca, né? E eles criaram uma cidade e essa cidade e a família, a história, tipo, é bem entrelaçada. Acontecem muitas coisas muito diferentes nesse livro, tipo, coisas que você nem pensava que podiam acontecer. E eu achei bem interessante porque é um livro que é grande e ele conta uma história, assim, comprida, mas não é uma história que você se cansa, sempre tem algo novo, sempre alguma coisa bem diferente acontece e eu gostei muito disso, porque ele surpreende muito o leitor. Eu li esse livro tipo em 6 dias, eu acho, e eu gostei muito desse livro. Eu fiquei me perguntando por que eu não li esse livro antes, porque eu já tinha ele desde 2014, a minha mãe que pegou pra ler, e depois eu li ano passado. E uma coisa que eu indico pra vocês é prestar atenção nessa árvore genealógica aqui, porque tem muita gente com os mesmos nomes nesse livro. Tipo, Aureliano tem 17 filhos com o mesmo nome de Aureliano. E o resto, tipo, José Arcádio também tem vários José Arcádios. Mas os personagens são bem interessantes, você não vê que são personagens muito rasos. E eu gosto bastante disso. Eu indico esse livro pra todo mundo e é um dos livros mais legais que eu já li na vida. Então, vou ler mais Gabriel Garcia Marques, eu gostei muito desse livro. O próximo livro que eu li é um livro da Rowling e não é Harry Potter. É um livro que eu gostei bastante, é esse livro, é o Very Good Lives. É uma palestra que ela fez em Harvard, eu acho que para uma turma que estava começando, e ela fala sobre fracasso. Não, eu não sei se eles estavam se formando. Mas enfim, é uma palestra sobre fracasso. E eu gostei muito porque você aprende com seu fracasso e tal. E ela fala sobre motivação e várias coisas. O inglês desse livro não é muito difícil. Qualquer um acho que consegue ler esse livro. Não tem tantas palavras por página. Elas têm vários desenhos. E você consegue ler de boa esse livro com auxílio de um dicionário se você tiver um inglês muito básico. Mas se você já tiver do intermediário pra cima, você consegue ler esse livro sem usar dicionário. Eu li esse livro aqui em 1 hora, praticamente. Eu gostei bastante, eu sempre queria ele, só que ele tava, tipo, meio caro na Saraiva. E um dia tava de promoção e eu comprei. Eu gosto também porque ele é um estilo bem minimalista de livro, aqui é tipo a capa dele. É bem minimalista e tem esse relevo e eu gosto muito disso. E ele fica, tipo, perfeito. Você pode levar na bolsa e tal, mas eu não ando com ele por aí porque ele é branco e eu tenho medo dele sujar. O próximo livro é um livro que eu achei muito divertido. Ele é uma biografia, mas é tipo contada de um jeito bem interessante, que é o Evangelho de Coco Chanel. Eu gostei muito desse livro porque a autora é incrível. Tipo, ela conseguiu contar a história de vida da Chanel e os feitos que foram interessantes na vida dela e várias coisas que a gente pode aprender com ela. E pegou isso e escreveu em 12 capítulos, como se fosse um evangelho. Ela colocou lições que você pode tirar da vida da Chanel pra sua vida. Eu achei isso genial. Além do mais, essa autora coloca coisas da vida dela, que eu achei também bem legal. E ela é muito divertida, tipo, a caçada ao Chanel em Paris. Tipo, que ela quer uma roupinha da Chanel, tipo, um terninho da Chanel. E ela vai atrás desse terno em Paris.
e conhecer mais coisas da Chanel pra contar no livro. E eu gostei muito desse livro, ele é muito divertido, eu fiz uma resenha dele, uma mini resenha dele no Instagram, e eu gostei bastante desse livro, e eu quero ler mais coisas dessa autora se ela tiver mais outros livros, porque ela escreve muito bem. Agora, o próximo livro é um livro que me surpreendeu bastante, é um livro que eu queria ler já fazia algum tempo, e eu li ano passado. É um livro bem denso, esse aqui é um Moda com Propósito, do André Carvalhal. E, gente, esse livro aqui, eu fiz várias anotações, eu demorei um pouco pra ler ele. Só que esse livro eu acho que é incrível pra quem tá na faculdade e tá escrevendo artigos sobre moda, sobre consumo consciente, sobre moda sustentável, porque esse livro fala muito disso. Ele é um livro muito bom, porque ele indica artigos, indica filmes, outros livros pra você ter embasamento pra falar de moda, porque moda não é uma coisa fútil. E eu gosto muito desse assunto e com certeza eu vou ler outro livro dele. Eu achei bem incrível porque ele tenta mudar a relação que você tem com a moda e algumas coisas eu levei pra minha vida. Pô, eu acho que é bem interessante se você tá pensando no como as suas roupas são feitas, de pensar nesses livros, dar uma lida, ver um documentário do True Cost, porque ele mostra tipo como as suas roupas são feitas até chegar a você, e muita gente sofre por causa disso. É isso. Esse é um livro que marcou bastante. Eu quero ler o outro livro dele, que é A Moda Imita a Vida, que eu tô querendo comprar, mas ainda não comprei porque tá um pouco caro. E é isso, esses foram os melhores livros que eu li em 2017. Eu quero saber quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano. Então me conta aqui embaixo, eu vou estar muito feliz de ler os comentários. E se inscreve no canal, assiste outro vídeo. Valeu, tchau!